Minha rapaziada, óbvio que aqui a gente tá em muitos momentos na posição de entretenimento, né? De streamer, de produtor de conteúdo esportivo, mas no final das contas a minha função daqui também é ser jornalista, também é fazer jornalismo, e jornalismo para mim é tentar trazer as informações da maneira mais fiel possível que eu puder para vocês. E óbvio, sempre respeitando os colegas, sempre respeitando a todos, mas eu também respeito muito meu trabalho e eu acredito muito no trabalho que eu faço aqui para tentar entregar um maior número de notícias corretas para vocês e narrativas que realmente acontecem dentro dos bastidores do Clube Atlético Paranaense. E por causa disso, eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre algo que eu ouvi muito ontem na live e a narrativa me incomodou, porque no final das contas eu já tinha ouvido algo ao contrário, fui conversar com algumas fontes minhas e essas pessoas elas foram muito contundentes. Gente, não dá pra criar narrativa que existiu uma super promessa pro Odair Helman, que o Atlético ia criar um baita time pra ele, uma baita estrutura técnica pra ele, ultrapassando os limites financeiros do clube e que agora o Atlético não tá cumprindo. O que eu ouvi de pessoas que estão muito próximas ao Odair. O Odair sempre soube da realidade financeira do Clube Atlético Paranaense. E volto a dizer: isso é uma apuração. Poucos clubes não conseguiram ter um aumento significativo, tanto em questão de investimento quanto em questão de salário, como o Atlético. O Atlético ele é um clube que a cada janela ele aumenta um pouquinho mais o seu grau de investimento e digo mais. Você teve um técnico que conseguiu conquistar aquilo que ele desejava por ter uma boa relação com a diretoria, por ter uma boa relação com o presidente Petralha, foi o técnico da Irão. Na última janela, que é uma janela que fica muito clara que muitos movimentos eram para acontecer esse ano e foram antecipados para o meio do ano para o Atlético concretizar o acesso, conseguir esse acesso. Então, no final das contas, isso também já é uma demonstração de crédito, de moral do Odair junto à diretoria do clube. O Odair conseguiu ter um poder de convencimento maior de certa forma, fazer com que o clube investisse mais do que muitos e muitos e muitos técnicos. Então, no final das contas, o que o Odair ele tá tentando nessa janela atual não é que o clube cumpra as promessas que foram feitas a ele, não. O Odair tá tentando trabalhar junto ao Atlético pro departamento de scout, a diretoria de futebol e o técnico da Helman junto com sua comissão encontrem nomes que façam sentido financeiramente e esportivamente para o clube e façam sentido para o trabalho do técnico da Helman. O técnico da Helman, por exemplo, no começo da janela chegou com alguns pedidos. Cubas, Bruno Gomes, o Portija e o Odair têm total noção de como foram as negociações, como o Atlético ultrapassou até uma barreira financeira que parecia ser uma barreira financeira que o clube não estaria disposto a ultrapassar, mas pelos pedidos do Odair realmente deu passos para que assim, fizesse esse esforço para que esses jogadores viessem e de certa maneira entregassem o que o Odair pediu. Só que as negociações elas foram aumentando de valor, aumentando de valor, aumentando de valor e se tornaram inviáveis para o Atlético. Mas se tem algo que eu posso garantir a vocês é que o Odair ele está acompanhando, ele está percebendo o esforço do Atlético, está trabalhando junto com o Atlético para que esse mercado que agregue realmente esportivamente a equipe do Atlético saia do papel. O Odair é um aliado. O Odair talvez esperasse que a gente tivesse mais reforços nesse atual momento. Beleza. Eu acho que é um ponto que a gente pode levar em consideração e acho que é uma frustração natural que o Odair possa vir a sentir. Mas aí tem um outro ponto. A partir do momento que o Odair tá frustrado que os reforços não chegaram, é aí que o Odair tem que trabalhar mais e mais e mais. Pra quê? Pra que ele, junto com esse corpo técnico do Atlético, consiga encontrar os nomes e viabilizar as contratações. O Odair é um cara muito trabalhador.
O Odair é um cara que, assim, mesmo eu tendo críticas ao Odair, fica muito claro como ele quer fazer as coisas darem certo no Atlético. Então, se um nome não foi possível, vamos atrás de outro, e vamos atrás de outro, e vamos atrás de outro, até viabilizar e até possibilitar que o Atlético tenha um time forte com todos os pedidos do Odair que sejam atendidos. E o Odair, ele tá tendo um papel muito importante no mercado também, que ele é o cara que filtra tecnicamente os nomes que o Atlético pode ir pra frente ou pode não ir pra frente. O Odair tem uma voz muito ativa nesse sentido. Um nome que saiu recentemente e fica muito claro como o Odair influenciou o não prosseguimento da contratação é o David do Vasco. O Odair falou não, não, não. Nomes como o Romero passaram pelo Odair. E tantos e tantos e tantos e tantos nomes. É óbvio que o Scout tem uma autonomia, mas o Odair tem uma digital muito forte na construção desse elenco. Então ele sabe também que vai estar chegando muito jogador que não serve pro Atlético. Então acho que a última coisa que a gente precisa é não ter esse cenário de união que vem acontecendo nos bastidores do clube e fazer o Odair ser o mocinho e o clube ser o vilão. Tá todo mundo trabalhando junto, tá todo mundo correndo junto. Se não tivessem trabalhando junto, eu garanto a vocês que o Odair não teria nem renovado o contrato. Mas é fato, tanto para a diretoria do clube quanto para o próprio Odair. O Atlético ainda precisa se reforçar. É uma luta que em nenhum momento alguém falou que era desnecessária. É uma questão que em nenhum momento alguém falou que o Atlético não precisaria se reforçar. É uma questão que fala que o Atlético precisa se reforçar, certo? Investindo o dinheiro que o clube tem e que o clube se esforça para atender os pedidos do Odair nas peças certas. Hoje me perguntaram, né, na live mais cedo, Thiago, mas qual é o jogador que o Atlético tem em pauta? Até 5 milhões de dólares. O jogador que ganha até 600 mil. Olha como o Atlético aumentou a folha. Até pouco tempo a folha do Atlético tinha um teto de 300, 350 mil. A gente já tá falando de 600. E que, cara, agrega esportivamente. O Atlético encontrando esse jogador, o Atlético vai fazer o investimento. Mas quando o Atlético chegou nos valores pelo Bruno Gomes, o Inter quase dobrou a pedida. Quando o Atlético chegou nos valores pelo Gubas, valores altíssimos. Que o Vancouver Whitecaps foi adicionando a negociação. Quando o Atlético foi em outros jogadores, ele chegou numa realidade financeira do futebol brasileiro de R$ 1 milhão. E não é que o Atlético não quer fazer investimentos altos, o Atlético não tem dinheiro. Por N motivos. Pela falta de receita, que o clube tem uma dificuldade muito grande de gerar receita recorrente, pelos clubes que não pagaram o Atlético, pela dívida da Baixada. Então não adianta o Atlético ser responsável. Adianta o Atlético tentar correr com as pernas que tem. Talvez o Atlético não consiga encontrar o nível de certezas que ele busca no mercado com a quantidade financeira que ele está disposto a envolver nas negociações, talvez. Mas isso também dá um recado muito claro pro Atlético no sentido de... a gente talvez precise readequar nossas expectativas dentro do mercado. E aí o William Machado começa a fazer um pouquinho mais de sentido. O Mateuzinho que foi pro Vitória começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Por enquanto, o Atlético quer fazer um mercado de certezas. Só que pra mim tá ficando muito claro que esse mercado financeiramente é muito distante do que o Atlético pode investir. Então começa a criar alguns pontos de interrogação de será que o Atlético vai conseguir realmente se reforçar tendo uma expectativa maior do que a realidade oferece pro clube? No final das contas, pra mim, esse é o grande ponto. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço a nós. E apuração, jornalismo aqui. Não tem ninguém mentindo pra ninguém. Valeu? Tamo junto, Arash.